Isaías 40:12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sábado que vem nós vamos ter mais uma edição do Noite de Talentos. É uma experiência muito bacana, muito gostosa, sobre todos os aspectos. Tem comida boa e tem muita diversão, entretenimento e louvor, porque os talentos que Deus dá são dos mais variados, né? Então tem gente aqui que conta piada com talento, né? Que faz contorcionismo. Até hoje não vi ninguém fazer mágica, mas é bem capaz de um dia aí aparecer alguém com talento para mágica, né? Canta, tem uma escritora que revela os seus talentos aqui nos textos, né? E na edição do ano passado, o pregador foi o irmão Edgar, que usou como base da sua reflexão um texto do Mário Sérgio Cortella, muito famoso. O André gosta muito desse filósofo e ele é muito popular, né? E ele tem uma crônica que ele usa para desautorizar as pessoas que vêm dando carteirada na gente, né?
escuta aqui, você sabe com quem você está falando? E ele responde, né? Você tem tempo? Porque eu vou te mostrar que eu sei com quem eu estou falando. E ele faz lá uma digressão enorme. Depois você pergunta para o Edgar, ou pesquisa na internet, muito bem feita, a respeito dessa pretensão que os homens investidos de autoridade muitas vezes têm, achando que são alguma coisa, e quando não são absolutamente nada, né? Mas eu me lembrei desse episódio, tanto por causa da noite de talentos que vai acontecer, em relação ao que aconteceu no ano passado, porque no texto que nós lemos, eu vejo Deus dando uma carteirada aqui, né? Ele faz várias perguntas nesse texto. E as perguntas que ele começa a fazer são de quem está incomodado com alguma coisa que nós levamos ao Senhor. A gente já sabe, né? Lá na frente ele vai dizer, por que você diz isso de mim? Por que você acha isso de mim? Né? Deus está incomodado com a nossa opinião a respeito dele. E com a sua omissão, na verdade, né? Por que você diz que eu não sei o que está acontecendo com você? Antes de fazer essa colocação, ele faz uma série de outras, do tipo, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Né? Quem você pensa que eu sou? Deus está perguntando isso de forma muito explícita nos versículos 12 até o versículo 26. Ele pergunta, né? Quem é que na concha da sua mão mediu as águas? Então, quem é que é capaz de medir a quantidade de águas do mar na concha da mão? Quem é que estende os céus como cortina? Quem é que os desenrola como tenda para neles habitar? Né? E ele vai fazendo um monte de perguntas desse tipo, dizendo assim, você pensa que eu sou o quê? Né? E ele indaga várias vezes com o que nós o comparamos. Deus está dizendo assim, olha, a quem que você me faz igual? Com quem que você me compara? Né? A certa altura, ele diz que nós muitas vezes podemos comparar Deus a um ídolo. Né? A um ídolo. E ele fala, o que é o ídolo? O ídolo é fabricado por mãos humanas, vem um artífice faz, vem o sacerdote e põe não sei o quê, e ele tem que ficar firme para não oscilar, porque senão ele cai, né? Eu sou um ídolo? Você me compara a um ídolo? Aí você vai dizer, imagina, nós de modo algum, nós não somos idólatras, nós não temos imagem no nosso templo, nós não nos dobramos diante de estátuas, nós não tratamos Deus como ídolo. Ah, não? Uma das características do idólatra é que ele não ora, ele reza, não é verdade? Né? Tem até um sistema para contar quantas orações ou quantas rezas ele já fez, porque se não fizer a quantidade certa não funciona, sei lá, o santo deve ficar lá contando, né? Faltou uma, sobrou a outra, enfim. Né? Essa é uma característica da idolatria. E nós dizemos, nós não rezamos. Não? Tem certeza? Quando se diz que você não reza para Deus, você está falando sério? Você já parou para pensar nas suas conversas com Deus? As cotidianas, não aqueles discursos bonitos que a gente faz aqui no culto ou na escola dominical, na oração. As conversas que a gente faz no secreto, lá no quarto, em casa, antes da refeição, antes de dormir ou ao levantar. Fala sério. São orações, cada dia diferentes, usando palavras diferentes, ideias diferentes, pedidos diferentes, agradecimentos diferentes, louvores diferentes. São mesmo? No meu caso, não. No meu caso, são rezas. Rezas. Sempre as mesmas palavras, nas mesmas horas e do mesmo jeito, com as mesmas queixas e com os mesmos pedidos e com a mesma ingratidão. O texto falou forte comigo, porque Deus está dizendo, você me compara com um ídolo porque você me trata igual a um ídolo. Você fala comigo como se eu fosse um ídolo. Você faz coisas como se eu fosse um ídolo. Eu não sou um ídolo. Não me faça semelhante ao ídolo. Na verdade, Deus é absolutamente incomparável. No texto que nós lemos aqui, os versículos 13 e 14, quem guiou o Espírito do Senhor
Ou, como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Esses dois versículos aqui o apóstolo Paulo vai citar no capítulo 11 de Romanos, verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Nesse caso, um versículo de Jó. Ora, Isaías está falando em nome de Deus coisas que o próprio Paulo vai dizer lá no Novo Testamento. Deus é incomparável. Deus não pode ser comparado a coisa alguma. Ele fala assim, você tenta me comparar com qualquer coisa, você consegue? A resposta é não, porque Deus é único. Não dá para colocá-lo, para fazer paralelo com nada nem com ninguém que a gente conhece. Mas quantas e quantas vezes nós fazemos paralelo do Senhor com ídolos, com ideias, com forças, com outros deuses, com um monte de coisas. Deus é único. Não dá para saber como Ele é. Não dá para saber o que Ele pensa. Mas dá para saber que Ele é poderoso. Imensamente poderoso. Por isso a pergunta de Deus, né? Quem você pensa que eu sou? Nós precisamos responder hoje. Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus em quem eu creio? Quem é o Deus a quem eu oro? Quem é o Deus que eu adoro? Quem é o Deus a quem eu recorro? É uma ideia, uma doutrina, um conceito, uma força? Quem é esse Deus? Como é que Ele é? Porque senão nós vamos estar agindo erradamente. Muitas vezes, irmãos, nós desanimamos na vida, nós perdemos a energia, perdemos a esperança, perdemos o horizonte, perdemos o chão, perdemos o ânimo, porque nós não estamos tendo uma relação viva com Deus. O Deus com quem nós estamos lidando não é o Deus de Isaías 40. Porque o Deus de Isaías 40 diz, vai, tenta me comparar. E depois que ele desiste, né, que ele fala, você não vai conseguir nada, não vai me comparar com nada, porque eu não tenho paralelo no universo, né? Ele vai dizer que Deus é poderoso, acima de qualquer comparação, né? Quando ele diz que ele criou todas as coisas que existem, né? Verso 26, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Uma das experiências que eu ainda quero viver é ir voltar ao Parque Nacional de Itatiaia no inverno, subir lá ao Pico das Agulhas Negras, lá tem um acampamento, e você pode, no inverno o céu fica sem nuvens, e você vê a quantidade absurda de estrelas que existem ao vivo. Mas, se você não quiser participar dessa experiência, entra na internet. Você vai ver vários vídeos, inclusive produzidos pela NASA, mostrando a quantidade estapafúrdia de estrelas que existem só na Via Láctea. Só na Via Láctea. 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, estima-se. Fora as outras galáxias que existem. Eu me lembro que em 1996 apontaram o telescópio Hubble para um ponto que chamavam de fronteira final, já falei disso aqui, e lá não tinha nada, ninguém enxergava nada. Quando apontaram o Hubble para lá, descobriram cerca de 3.000 galáxias naquele lugar que não tinha nada. Agora, em 2006, fizeram novamente uma experiência perto da constelação de Órion e descobriram mais de 300 galáxias que ninguém conhecia, cada uma com bilhões e bilhões de estrelas. E cada vez que a ciência aumenta a capacidade de investigar o universo, mais se assombra com a quantidade estapafúrdia de astros que Deus criou. E Isaías 40 diz, olhe para o céu, veja quem criou essas coisas. Quem que foi? Quem é que chama cada uma dessas estrelas pelo nome?
e por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Essa experiência é muito forte na minha vida, irmãos, porque foi exatamente esse texto, e contemplando o céu de madrugada em Atibaia, que no ano de 1986, Deus me chamou para o ministério e me fez desistir da carreira que eu estava perseguindo com unhas e dentes, e voltei-me para estudar a Bíblia e me tornar um pastor. Foi em dezembro daquele ano, vendo os céus e ficando impressionado com a quantidade de estrelas e recitando na mente Isaías 40, e de repente o Espírito me falou, pois é, né? Deus chama cada uma dessas estrelas pelo nome, e Ele não esquece de nenhuma, mas Ele está chamando agora você e você não quer. Havia um acampamento de crianças acontecendo, eu era um conselheiro de crianças de 7 anos de idade, 6 e 7 anos, 9 garotos, cuidei, nenhum deles morreu. Durante uma semana inteira, eu fui pai e mãe deles, eu dava banho, eu trocava a roupa, eu fazia o prato deles, eu cuidava dos cartões da lanchonete de cada um daqueles 9. E no primeiro dia do acampamento, uma historinha para criança, não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o ministério, Deus me chamou. Eu ouvi a voz de Deus, ali, na historinha. Mas eu estava muito ocupado e eu não queria seguir ministério nenhum, porque eu já tinha minha carreira engatilhada. Eu já estava trabalhando num cursinho, eu queria ser professor de cursinho, estava indo tudo muito bem. Deus ia atrapalhar meus planos, então eu me envolvi com as crianças o tempo todo, a semana inteira, não tinha um segundo de folga, e aquela coisa ficou me incomodando na alma, né? E tal, e foi passando. Eu me lembro que eu fui deitar no sábado, né? Pensando, amanhã acaba o acampamento na hora do almoço e eu vou escapar dessa emoção do chamado, porque isso aí é uma emoção e tal, vou voltar para a minha vida e tudo vai dar certo. E eu adormeci. Quando foi 2:30 da manhã, bateram na porta do quarto. Era um pai que tinha ido buscar o filho mais cedo, lá sei eu por quê. E aí eu tive que, sem acordar ninguém, fazer a mala do garoto e levar a mala lá para baixo, porque acampante não carrega mala. Isso é tarefa do conselheiro. E levei até o carro. Na volta, quando eu cruzava o campo de futebol lá da Palavra da Vida, que eu olhei para o céu, aquele céu maravilhoso, não tinha uma luz acesa, estava tudo escuro no meio do acampamento, no meio do mato, e aquele céu, eu vou ficar olhando um pouquinho, porque amanhã eu não vou ver mais, né? Em São Paulo não tem. E quando eu sentei no meio do campo e olhei para as estrelas, eu lembrei de Isaías 40. E fiquei me emocionando lá com aquilo. Como é que Deus é grande? Como é que Ele pode saber tudo isso? E aí a voz veio. Ele está chamando você. Desse meio do universo, Ele olhou para a terra, viu você, achou você, escolheu você, e você não quer ouvir o Senhor. Foi esse texto que me fez desistir da carreira e me tornar pastor, pregador do Evangelho. Deus é incomparável, é único, poderoso, grandioso, infinito, imensamente poderoso. E aí, a pergunta que Ele nos faz tem todo sentido. Se é assim, verso 27, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ora, se você sabe quem eu sou, se você sabe o que eu sou capaz de fazer, se você está vendo o que eu já fiz, por que você acha que eu não ligo para o que acontece com você? Por que você acha que eu não me importo com o que acontece com você? Por que você acha que eu te abandonei? Por quê? É fato, irmãos, que em muitas circunstâncias da vida nós nos sentimos esquecidos por Deus, abandonados por Deus, deixados para trás pelo Senhor. Há muitas circunstâncias que nos desafiam a fé. E a serpente vem na nossa orelha dizer, olha, Deus
esqueceu de você, ou não te ama tanto, ou ele tem coisa mais séria para fazer, enfim. Nós nos sentimos deixados de lado pelo Senhor. Isso faz parte da experiência humana. Mas isso não corresponde à verdade. É evidente que quando Deus pergunta, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e meu direito passa despercebido ao meu Deus? Jacó tem resposta. Nós temos resposta. Quando Deus pergunta, por que você está sentindo isso? Por causa daquilo, por causa daquilo outro, não sei o quê, o Senhor deixou acontecer isso, não permitiu aquilo, e o Senhor não viu o que fizeram comigo. A gente tem a lista. Mas isso não responde. Pensa em José do Egito, né? Moço bom, crente, recebia a palavra de Deus, Deus se revelava a José, Deus deu um sonho a José. José não sonhou aquele sonho porque quis, Deus deu a ele o sonho, ele compartilhou o sonho e arrumou uma maior encrenca da vida dele. O resultado foi o seguinte: os irmãos dele, que já o invejavam profundamente por causa do pai, o pai não era legal, o pai amava José mais do que os outros e não escondia isso. O pai tinha predileção por José, os irmãos então se sentiam ressentidos, mas José não tinha culpa disso, o pecado era de Jacó, não era de José. E aí os irmãos o vendem como escravo e dizem para o pai que ele tinha sido devorado por uma fera. Não é isso? Lembra da história? E José o José todo mimadinho, né? Filhinho do papai, vai trabalhar de escravo lá no Egito, uma terra estrangeira, com outra língua, outros costumes. E ele vai trabalhar na casa de um general. E aí ele muito dedicado, apesar dessa brutal injustiça que ele viveu, ele se dedica, ele serve a Potifar como se estivesse servindo ao Senhor, a Deus, em quem ele cria. E Potifar gosta de José, se encanta com José e diz: esse cara é bom, esse hebreu é bom. E foi promovendo José até que ele virou mordomo da casa. E aí a esposa de Potifar também se encanta com José. José era legal, era eficiente, era amoroso, era carinhoso e era bonitão, por certo, né? E aí essa mulher se joga nos braços de José. E o que faz José? Foge dela, porque se ele ficasse lá, ele caía, né? Esse negócio de, não, eu sou mais eu enfrento assim, tá bom, você vai cair. E ele foge. E aí o que a mulher faz? Denuncia José, né? Ela agarra uma parte da roupa dele, né? E rasga, e aí aquela é a prova de que ele tinha dado em cima dela, e ela lutou com ele, resistiu, e aí José vai parar na prisão. E ele lá amarga vários anos, pelo menos 10, na prisão do Egito. Pensa bem, 10 anos preso, por quê? O que ele fez de errado? Foi vendido e traído pelos irmãos, foi um ótimo funcionário, rejeitou trair o patrão e a Deus com a mulher do chefe e agora está na cadeia. Ele tinha todos os motivos do mundo e mais alguns para chegar diante de Deus. O Senhor esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, para não falar mais, né? O Senhor me traiu também. Como é que o Senhor permite um troço desse? Uma injustiça desse tamanho, né? Uma maldade medonha, um veneno horroroso dessa mulher contra mim. O Senhor permite, eu estou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos aqui e nada, ninguém lembra de mim, e isso não é certo, isso não é justo, eu não mereço isso. Cadê a tua graça? Cadê o teu amor? Cadê a tua justiça, Senhor? José podia ter feito isso. Aí aparecem lá 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, e aí eles têm um sonho, José interpreta o sonho deles, avisa o padeiro, põe a tua vida em ordem, porque o faraó não vai te perdoar, você vai morrer, mas você, copeiro, você vai ser perdoado. Então quando você voltar
para a corte, fala com o faraó, explica meu caso, estou aqui por causa de ter sido íntegro, honesto com o Potifar, e olha o que eu estou fazendo aqui, né? E aconteceu exatamente isso, o padeiro morreu, mas o copeiro foi perdoado, voltou a servir a faraó e esqueceu de José. Mais 2 anos, José passa na cadeia, esqueceu de José, legal, né? Bacana. E José então vai orar ao Senhor e diz, tá bom, quer dizer que além de tudo eu ainda vou ministrar para o copeiro, mostrar que o Senhor é o Deus verdadeiro, que desvenda os sonhos, e ele me esquece e eu continuo aqui, e o Senhor permite isso, o Senhor não faz nada, né? Cadê o Senhor? Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? É a pergunta que a gente faz quando se sente injustiçado pela vida, abandonado por Deus, esquecido pelo Senhor. A gente faz essa pergunta. Lembra? Antes de Deus abordar essa questão, ele diz, pensa em quem eu sou. Lembra quem eu sou. O Criador dos astros, das estrelas, o que mede o mar na mão, o que estende o céu como cortina, né? O que transforma os céus em tenda para habitar neles. Lembra do meu tamanho, lembra da minha glória, lembra do meu poder, lembra da minha majestade. Por quê? Deus sabe que nós vivemos conflitos, dificuldades, injustiças, aflições, como disse Jesus. Ele sabe. E ele sabe também, e agora ele vai dizer isso, que nós não temos capacidade para entender os caminhos de Deus. Verso 28 de Isaías 40 diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que o profeta está dizendo é que Deus não nos esqueceu. Se ele não esquece o nome de uma estrela, cuja única função é brilhar no céu, né? Para que serve uma estrela? Enfim, né? Para brilhar no céu, em última análise. Ele não esquece o nome daquela estrela, ele vai esquecer de você. De jeito nenhum. Criado à imagem e semelhança dele. Ele não se esquece, ele não se cansa, ele não se fatiga, nada disso. Porém, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nós não temos capacidade para compreender o Senhor. Paulo fala disso quando escreve lá, né, aos Romanos, naquele texto que nós mencionamos, do capítulo número 11, e que a gente já meditou aqui, né? Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso nós temos que ter em mente, irmãos. Nós vivemos dias em que somos muito utilitaristas. Para que serve Deus? Aliás, tem um título de um livro do Yancey com essa pergunta, né? Deus serve para quê? Para me socorrer, para me amar, para me salvar, para me livrar das frias onde eu entro, né? Deus é meu amuleto vivo. É para isso que Deus serve. Para endireitar meu caminho, para me fazer feliz. Ou seja, Deus é uma espécie de grande amuleto vivo que está a meu serviço para atender aos meus interesses. Não! Essa é a teologia do mundo, essa é a teologia do nosso tempo, a teologia da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus de Isaías e o Deus de Paulo são insondáveis. Ele não nos abandonou, ele não nos esqueceu, ele não deixa de perceber a nossa aflição, mas nós não conseguimos entender os seus propósitos, não conseguimos entender os seus desígnios, não conseguimos entender os seus caminhos, e nós nos indignamos com isso. Nós queremos que Deus se explique, que ele mostre, que ele fale, e ele não fala, ele não se explica, ele é insondável. Nós não temos como compreender o Senhor.
E é por isso que nós precisamos olhar para cima, olhar para o que Deus fez, para lembrar da capacidade dele. Não, ele não se cansa, ele não se fatiga, ele é todo poderoso. Então, de algum modo, em algum momento, de algum jeito que eu não entendo, Deus vai endireitar a minha vida. E se ele não fizer isso, ele continua sendo Deus, como a música que nós cantamos domingo passado. Deus é Deus. Quando os amigos de Daniel foram desafiados pelo Trump de plantão daquela época, era o Nabucodonosor, né? O dono do mundo, que queria ser adorado. E aí reuniu todos os governantes para adorá-lo, numa estátua. E aí os amigos de Daniel não quiseram fazer isso, né? O Sadraque, Mesaque e Abdinego, porque eles só adoram a Deus. E aí todo mundo se curvou, menos os 3. E eles foram levados à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor gostava deles, eles eram eficientes, eles eram bons, eles eram ótimos governantes. Nabucodonosor falou assim: é o seguinte, vocês devem ter se distraído, tal, vou dar mais uma chance. Vou tocar a trombeta de novo. E vocês se dobrem diante da estátua, porque a palavra de rei não volta atrás, vou ter que jogar vocês da fornalha. E aí o que eles respondem? Eles dizem: olha, você não precisa nem tocar a trombeta de novo, porque nós não vamos nos dobrar. Nós só adoramos ao Deus do céu. Se Ele quiser, Ele nos livra da tua mão. E se Ele não nos livrar, essa fala a gente não lembra, mas eles disseram isso a Nabucodonosor. Se Ele não nos livrar, não tem problema. Nós cumpriremos o nosso papel de adoradores do único Deus verdadeiro. Nós queremos que por crermos em Deus, tudo dê certo para nós. Nós queremos isso. É natural. Nós queremos que seja assim. Mas nem sempre é. Por quê? Por causa dos desígnios de Deus. O fato de alguma coisa ruim nos acontecer, inexplicavelmente, faz parte dos desígnios de Deus. E nós não temos condição de compreender. Temos apenas de confiar e crer. Alguém poderia dizer, em sã consciência, que Deus preparou um homem cheio de sabedoria, autoridade na palavra e poder do Espírito Santo para morrer feito um cachorro sarnento como Estevão? Mas foi assim que a vida de Estevão acabou. Apedrejado. Deus não livrou a vida de Estevão. Pelo contrário, recebeu ele no céu. Não é? Alguém poderia me dizer qual o sentido de 2 discípulos de Jesus serem presos pelo mesmo rei, Pedro e Tiago? E o anjo vai lá de noite na cadeia e tira Pedro da prisão, mas Tiago morre pela espada de Herodes. Qual o sentido disso se os 2 eram companheiros, discípulos de Jesus e foram presos pelo mesmo rei com o mesmo fim? Por que Deus salva a vida de um e deixa outro morrer? Sei lá! Ninguém sabe. Isso não tem explicação. Faz parte dos desígnios soberanos daquele que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Lá no céu, pergunte para Tiago se ele se achou injustiçado. Não. Estou nas mãos do Senhor, faça-se a vontade de Deus. É Maria, a oração de Maria, que se cumpre em mim o propósito de Deus. Essa deve ser a postura daquele que confia no Todo-Poderoso. Ele está vendo o que está acontecendo, ele sabe o que está havendo comigo, eu vou confiar no Senhor, embora não compreenda nada do que está havendo. E aí vem uma promessa. Deus não explica porquê das coisas, mas Ele promete uma solução. Promete. Senhor, não aguento mais, estou desanimado, acabou a minha força, acabou a minha energia. E aí, versos 29 a 31, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Aí eu imagino uma pergunta de Deus fazendo, né? Já que ele fez 2, né? Ele fez
quem você pensa que eu sou? A segunda é por que acha que eu não ligo porque acontece para você? Aí ele faz uma perguntinha que não está no texto, mas está nas entrelinhas, né? Quanto é nada vezes nada? Quanto é nada vezes nada? Você sabe, não sabe? 0 vezes 0 é 0. Nada vezes nada é nada. Óbvio, nada. Não. Se o multiplicador é Deus, a resposta é infinita. Veja, ele fala aqui que os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Ele está falando de gente exaurida, mas ele faz forte aos exauridos e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Deus faz com que aquele que está no zero se encha de força, se encha de energia, se encha de ânimo. E não é como qualquer um. Verso 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. O pássaro que voa mais alto, qual é? A águia. Então você vai renovar a sua força do zero, vai virar uma águia e vai voar às maiores alturas. E correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é promessa. Eu posso não entender o que Deus está fazendo comigo. Eu posso e devo olhar para o céu para retirar a pergunta: será que Deus não está vendo? Sim, Ele está vendo. Mas por quê? Não, o porquê Ele não vai dizer. Mas eu posso cobrar a promessa. Então tá bom, Senhor. O Senhor não vai dizer por quê? Mas eu quero a força renovada. Tem uma condição, né? Isso não é automático. Qual que é a condição? Verso 31 começa: mas os que esperam no Senhor. Olha o contraste entre o verso 30 e o verso 31. O verso 30 diz: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A chave, o segredo, é esperar no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala lá, ele tem um texto muito esquisito, eu até vou ler, capítulo número 12, versículos 9 e 10, ele diz: então ele me disse, é sobre o espinho na carne, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo viveu Isaías 40:31. Literalmente. As suas fraquezas, injúrias, perseguições, dores, injustiças, angústias, forneciam a ele a fraqueza que ele precisava para que o poder de Deus se manifestasse e ele pudesse subir com asas como águias. Nós temos como moto esse ano, meus irmãos, Miqueias 7:7, que fala que nós vamos esperar no Senhor. Eu, porém, esperarei no Senhor. Lembra disso? Esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabem? Esse texto tem uma das promessas mais importantes para nós, para todos nós. E a única coisa que a gente precisa fazer, duas coisinhas só: parar de murmurar, porque quando Deus fala assim, por que pois dizes, ó Jacó, e falas, o meu direito passa a isso é murmuração, né? Parar de murmurar, parar de reclamar, por que Deus não faz, por que Deus permite, por que não sei o quê, para. Essa é a primeira coisa. E a segunda é esperar no Senhor. Se você parar de murmurar, olhar para o Deus que faz todas as coisas e esperar no Senhor,
você vai ter sua força renovada. Basta isso. Só isso. Quer dizer, não sei. Como é que se espera no Senhor? Nunca aprendi a esperar. Difícil, né? Mas Deus quer que nós esperemos nele. Aí a nossa força vai ser multiplicada. Aí nós vamos subir como águias. E tudo vai dar certo. Para a glória do nome dele. O desafio meu é aprender a esperar no Senhor. E eu sei que você vai me ensinar. Não é? Que ele nos abençoe. Amém.